Boa noite, irmãos. Graça e paz, né? Aqui estamos mais uma vez. Queremos desde já agradecer aos irmãos a homenagem, né? Eu fiquei aqui pensando, a irmã Pelina pensou em declamar, né? Mas acho que não preparou. Isso. Mas tem a poesia? Tem a poesia? Puxa vida. Então, né, vamos, irmã, por favor, né? Porque a poesia da irmã Penina, o Mário Barreto França, os irmãos sabem, ele é um poeta que nós trazemos até hoje. A irmã Rita, hoje, inclusive, lá de manhã, mencionou, né? Leu uma poesia do Mário Barreto França. Muito bonito, e, aliás, de ser bonita, ela é profunda, né, irmã Penina? Tenha bondade, né? Fica tranquilo.
Não. Que isso? Deus abençoe aí, né? Precisávamos ouvir a pois, né? Acho que não fez comunicação. Mas está aí, irmãos, né? Mário Barreto França. E a memória da irmã Penina, viva e ativa, né? Servindo ao Senhor. Muito bom nós ouvimos poesias assim. Mas, irmãos, só um detalhe sobre o dia do pastor. O dia do pastor, os irmãos fizeram o geograu, né? Lembrai dos vossos pastores. Está no plural, né? Não é do vosso pastor, dos vossos pastores. Eu sempre tenho dito, falei hoje lá no Bonifácio, com as homenagens lá, o seguinte, que nós temos que lembrar daqueles que passaram por aqui, que ocuparam o púlpito também, né? Quer queira, quer não, é bíblico nós lembrarmos. A lembrança traz para a nossa mente, bem como o nosso coração, até mesmo coisas que ficaram, né? Ficaram e você não perdoou, né? E tal, também é importante lembrar e reconhecer que em pontos nós falhamos, em ponto nós acertamos, né? A vida cristã, ela contém, né, os erros e os acertos, né? E quando a Bíblia diz lembrar, nós devemos lembrar, orar por eles, né? E nós temos aqui o pastor fundador, né? O irmão pastor Dória, né? Mário Dória, vivo ainda, com 92 anos, né? Até eu já falei com alguns irmãos que a gente gostaria de ir lá conhecê-lo. Por exemplo, eu sei do nome e tal, né? Convenção é citado e tudo, mas eu não o conheço. Gostaria de conhecê-lo antes de Deus chamá-lo, né? É importante nós, irmãos, um dia aí, a gente pode combinar os jovens aí, né? Onde ele está, parece que ele reside na Vila Maria, não é muito distante daqui. Eu vou entrar em contato com a ordem, nós temos o endereço de todos os pastores na ordem, e telefonar. Se os irmãos, alguém quiser ir, né, seria importante nós irmos, porque vamos levar lá uma solidariedade, né, de reconhecimento, né? Orar com ele, conversar um pouco com ele, né? E tal. Os irmãos têm aí os celulares, fazer a foto, colocar no Face, né? Sabrina visita seu pastor fundador, né, da igreja, etc. Isso vai fazer muito bem para ele, né? E vou dizer para os irmãos, também para a irmã Penina, né? Foi ele que rezou o casamento da irmã Penina. Fez a celebração do casamento. 57 anos, né, de vida conjugal. Então eu acredito que ele vai ficar muitíssimo agradecido, né? Se nós fizermos isso, irmãos, olha, isso se a igreja fizer isso, eu vou dizer para os irmãos, é bênção para nós, inclusive para o meu ministério. Né? Para o meu ministério. Por exemplo, eu creio assim, se o meu ministério pode ir bem, né, se nós fizermos pequenos reconhecimentos, né? Não tenho nenhum constrangimento de ir lá, conversar, bater um papo, conhecê-lo, né, dar um abraço, né? Tão gostoso que você fala, pastor, poxa, que bom. Se não fosse o irmão, né, Sabrina não teria existido, né? Eu não estaria pastoreando aqui. Estaria em outro lugar, né? Então, a gente tem que
parar para fazer esse reconhecimento dos pastores, né? Mas tem outros pastores que também passaram. Então nós devemos lembrar, orar por eles, né? Vamos lembrar de um aí? Os irmãos lembram? Pastor Pequi, né? Parece. Pequi, quanto tempo ele ficou aqui? Luiz Carlos Pequi. Quanto tempo ele ficou, irmão Salatiel? 6 anos. Pastor Oswaldo Miranda, 8 anos, já está na glória, né? Foi o que editou e fez e reformou o estatuto da igreja, né? Nós temos aí o estatuto. Devemos sempre lembrar e agradecer pela a vida e ministério do pastor Miranda também. Outro pastor? Adonias. Adonias Benedito, pastor Benedito, né? Então, e o Adonias de quê? Ribeiro. Aí, Adonias Ribeiro. Boa memória também, né? Memória lembrando, né? Então, esses pastores, irmãos, também faz parte do nosso histórico, né? Nós devemos não esquecer de lembrar. A irmã tinha uma palavrinha? Desculpe, irmã. Aí. Olha que coisa importante, bonita, né? Maravilhosa. 12 anos. A irmã foi batizada pelo pastor Mário Dória. Olha aí. Mais uma facetazinha da história, né? Se a gente for fazer um texto aí, os irmãos aí da comunicação, né? Não esquecer de mencionar no texto isso. Tem também uma irmã Dória da nossa igreja, foi batizada pelo pastor fundador da igreja, Mário Dória, né? Aos 12 anos, né, irmã? Que maravilha, que coisa. Olha aí. Como a história é coisa linda, né? Isso nos edifica, assim, né? Que a gente senta para compartilhar. Isso chama-se comunhão, né? Koinonia, né? A gente vai desmembrando assim, palavrinha aqui e ali, então vai nascendo uma koinonia gostosa, né? E o Senhor, irmãos, que é o bom pastor, nós vamos falar dele hoje, né? Sobre ele. Ele diz na sua palavra, nós temos lá em Salmo 133, ó quão bom. Esse quão bom é, digamos assim, no superlativo, né? Muitíssimo bom aos olhos de Deus, né? E diz lá, e também agradável, né? Deus se agrada que os irmãos vivam em união, né? A união é a koinonia, né? Quando você lembra, aí as memórias lembraram, tão gostoso isso, né? E é legal mesmo a gente participar disso, no meio cristão, na vida, na comunidade, né? Da Igreja Batista. E isso nós, sem fugir que os irmãos leram a leitura inicial de 1 Coríntios 14, lá mostra mais ou menos como acontecia o culto primitivo. E Paulo se preocupou muito com o culto de Corinto, porque o culto de Corinto era desorganizado. Era um culto, além de desorganizado, tumultuado, né? Confuso, muito confuso. Tanto que Paulo chamou todos eles à ordem, né? Aquele último texto da ordem lá, né? Deus exige tudo se faça com decência e ordem, né? O fato de a gente lembrar assim, isso não está saindo da ordem não, mas quando diz assim, quando não tem salmo, traga. Quando não tem um hino, traga, mas tudo em ordem, né? Quero cantar, já fugiu a ordem, né? Mas traga no sentido de comunique-se, né? Vai ter oportunidade, né? Tem poesia? Traga, né? Trouxe. A irmã falou, foi gostoso, né? A mensagem, deixou. Enfim, para que a ordem aconteça. E nós dentro, e a igreja, a comunidade, né? Os irmãos, dentro da ordem, nós estamos na luz. Na luz de Deus. Que Deus, Ele sente prazer na ordem, né? Aí João diz, né? Se andarmos na luz. Condicional, né? Se andarmos na luz,
como ele na luz está. Se Deus se agrada da união da coinonia por sua ordem, né? Nós estamos na luz com ele. Aí o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então essa purificação também vai garantir os nossos pequenos erros que nós vamos cometer. Ele perdoa. Se eventualmente nós cometermos, né? Em comunhão, ele perdoa. Fora da comunhão, quem não está em comunhão com a comunidade, com a igreja, com o corpo, perguntamos, ele está andando na luz? A perguntinha que nós devemos levar, né? Que aqui, na presença dele, é luz, né? O que sai da presença dele, por isso ele falou a Abraão. João, em Gênesis 17, né? Abraão anda na minha presença, ser perfeito, né? Andar na presença do Senhor. E nós vamos então compartilhar hoje com os irmãos João 10, 11. A tela vai nos dar o texto, né? Nós vamos, é o texto de João 10, 11. Palavras do Senhor Jesus. Vamos todos, irmãos, então, falar esse texto? Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Né? Poderia ele omitir aí 2 vezes o bom pastor, colocar só uma vez, né? Mas por que ele coloca 2 vezes aí? Nós vamos então descobrir, né? Eu sou o bom pastor. De novo, o bom pastor dá a sua vida, né? Em primeiro lugar, nós devemos entender que ele diz na primeira vez, eu sou bom pastor, comunicando ao mundo, comunicando a nós, que ele é. Não foi, nem será. Né? O ego eimi, que é o presente, sempre constante, no ministério, na encarnação de Jesus. Por isso Hebreus lá na frente diz, né? Jesus Cristo é ontem, né? E hoje. E eternamente. Jesus Cristo é ontem, hoje, eternamente. Eu sou. Eu não era, nem serei, nem fui. Eu sou o bom pastor. Ele, na segunda frase, note os irmãos que sempre ele usa do artigo, dizendo assim, não existe outro. Eu sou o único. Eu sou o único bom pastor, o bom pastor. Vamos orar? Pedindo a direção de Deus por esse assunto que nós vamos destacar nessa noite. Então, curvemos nossas frontes e oremos ao Senhor. Pai, lida foi a Tua palavra aos nossos corações. As Tuas palavras, Pai, são inefáveis para nós, poderosas. As Tuas palavras são sábias, de forma que, se nós a atendermos, se nós a entendermos e aplicarmos, seremos sábios, andando, portanto, na Tua presença. Tua palavra disse a Abraão, ande na minha presença e ser perfeito. Nós queremos, Pai, neste momento, na Tua presença, estarmos aqui entendendo que o Senhor é o bom pastor. Nós o aceitamos como o bom pastor, porque o Senhor deu a sua vida por nós na cruz. Por isso, nós, nesta noite, Pai, queremos compartilhar a Tua palavra com a Tua igreja. O Senhor fale aos nossos corações através da mesma. Esconda-nos, a Deus, atrás da Tua cruz. Importa que o Senhor cresça nesse tempo, o bom pastor cresça, que eu diminua nesse tempo, Pai. Que a Tua palavra nos edifique, nos fortaleça, nos encoraje. Venha nos aquecer
pelos laços da fé, pelos laços, ó Deus, da tua interpretação, ó Deus, que nós possamos daqui sairmos fortalecidos e edificados. Usa-nos, ó Deus. E te pedimos, Pai, nesse dia do pastor, os teus servos que passaram, Pai, por este púlpito, por esta tua igreja, ó Deus, que o Senhor os visites a cada momento de suas vidas. Pastor Dora ali também cansado, Pai, do seu ministério, ó Deus, da lida ministerial. Pedimos que a tua força, o seu incentivo do alto e coragem, ânimo, fortaleça o teu servo, encorajando, pois, a ele, bem como os seus familiares, filhos, netos, bisnetos. Ó Deus, esteja com o teu servo ali, encorajando. Os demais que passaram, Pai, por aqui, ó Deus, o Senhor possa estar abençoando, fortalecendo, encorajando. E aqueles que já partiram, ó Deus, que nós possamos entender que nós iremos revê-los na glória celestial com os santos anjos. Fica conosco, dá-nos a tua presença, oramos agradecido, pedindo perdão pelos nossos pecados, em nome e por amor do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém. Então, irmãos, eu sou o bom pastor, lança-se a pergunta, o crente ovelha, né? Deve estar convicto ou possuir a convicção, né? Convicto, ele precisa afirmar isso na sua mente e no seu coração, do que o bom pastor fez por ele. Se alguém te perguntar, por exemplo, você é crente da onde e por quê? De que igreja você é? Vou ligar para minha esposa para ela me dar o nome da igreja. Né? Espera um pouquinho, vou ligar para o pastor para saber o nome da minha igreja. Você fica olhando assim. Né? E se você morrer, para onde você vai? Eu vou ligar para o meu pastor para saber para onde eu vou. Ou bem, tem uma pergunta aqui na fila da carne aqui no mercado. Uma senhora perguntou: se eu morrer, para onde eu vou? Para onde eu vou, bem? Ô, Mo, para onde eu vou? Não. Só ficou olhando. Esse aí. Irmãos, quando os missionários vão evangelizar os muçulmanos, toda a grande mídia fala, né, e faz dos muçulmanos, muita coisa é verdade, mas muita coisa é mentira. Porque os muçulmanos, quando você está falando com o muçulmano de Cristo, ele observa nas suas palavras, nos seus gestos, no seu olhar, se você tem ou não convicção. Se você não tem convicção, ele já elimina você. Mas se você tem, ele para tudo que ele está fazendo, é capaz de parar tudo para te ouvir. Isso porque foi dois missionários, o pastor Yusuf e o pastor Eduardo, na mesquita ali de São Miguel Paulista. O pastor Yusuf foi caracterizado, vestido, né? E o pastor Eduardo também, ele colocou seu turbante, foi, né? E lá estavam na mesquita uns missionários muçulmanos, né? Do país ali da África, né? Me recordo agora o nome. Eles estavam no Brasil, né? Não evangelizando, porque não é evangelho, os irmãos sabem, né?
eles usam um termo, os muçulmanos, islamismo, estão islamizando o Brasil. Esses missionários, Marrocos, né? Marroquinos. E de forma que os missionários estavam lá, ouvindo a exposição do Alcorão. Quando terminou a exposição do Alcorão, os missionários, eles dão para a plateia alguém que queira perguntar, mas também falar. Aí o pastor Yusuf faz um gesto, né? Estudando a cultura, né, árabe, eles fazem um gesto assim com a mão. Quando faz um gesto assim com a mão, eles entregam a palavra. Aí o pastor Yusuf imediatamente fez o gesto com a mão, né? E ele, né, já com a roupa, deu oportunidade, o pastor Yusuf tomou a palavra e corajosamente deu seu testemunho. A maneira que o pastor Yusuf deu o testemunho, com tanta convicção, né? Com tanta convicção que ele deu o testemunho, e o porquê que eles estavam visitando a mesquita, né? A direção da mesquita disse: não, deixa ele falar. Ele pediu a palavra, deixa ele falar. Diz que ele falou. Aí disse que ele ficou assim, pensando e falando com o Eduardo. Quase falei com você, quando eu terminar isso aqui, eles vão nos amarrar aqui e vai levar a gente. Porque eu abri e falei, também respeitando a cultura deles. Irmãos, isso que eles ouviram, né? E depois, disse: olha, nós vamos encerrar, vocês ficam conosco para o almoço. Vocês não vão embora. Ficam para o almoço. E eles ficaram com eles e almoçar. Quero mostrar a palavra convicção, irmãos. A convicção precisa estar no coração da ovelha. O crente em Jesus Cristo precisa abraçar a convicção, a certeza do que ele crê. E aqui, especificamente, né? O crente ovelha deve estar convicto, sim, do que o bom pastor fez por ele. Por isso, alguém perguntando, você deve ter a resposta toda corajosa e simples e clara às pessoas, a respeito da sua fé, da sua convicção, em quem você crê. Então, como a ovelha, que é o crente em Cristo, deve estar convicto ou ter essa convicção do que o bom pastor fez por ele, né? Quando ele diz, eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Irmãos, em primeira verdade, ele garante a segurança ou a salvação dele, do crente, ou da ovelha. Ele garante a segurança da salvação da ovelha. Como? Ele garante? Nas suas próprias palavras. Deus não é homem para mentir, diz o livro de Números, né? Nem filho de homem para se arrepender. O que ele diz na sua palavra, ele cumpre. Porque Jesus, no mesmo texto, ou melhor, no mesmo capítulo 10, versículo 28, ele declara, e eu lhes dou a vida eterna. E eu lhes dou a vida eterna. Eu lhes dou a vida eterna. E jamais perecerão. Ninguém poderá arrebatá-las da minha mão. Veja só. João 10, 28. Dá para vir para a tela? João 10, 28. Eu lhes dou a vida eterna. Que vida é essa? Né? A vida eterna, nós precisamos pensar, refletir. Alguém disse assim que a vida eterna é parecido com um pássaro
com uma rocha muito grande, quase o tamanho do globo da Terra, essa rocha. E esse pássaro sai de um lugar no espaço e vem, risca, passa o seu bico nesta rocha. Ele faz a viagem de 100 em 100 anos. Então ele vem, cada 100 anos, passa o bico na rocha, né? E alguém disse, quando ele fazer toda a viagem, gastar toda a rocha, acabou a eternidade. 100 em 100 anos. Né? Vida eterna, meus queridos. Né? Se nós colocarmos os números por aqui, vamos começar por aqui? 0, 0, 0, 0, 0. Foi essa parede até lá 0, a de lá 0, aqui 0, aqui 0. Passou aqui, não vai encontrar, desce, vamos para o 0, e vamos, e vamos, e vamos. Números, números, números. A eternidade não acabou. Vida eterna. E dou-lhes a vida eterna. Essa vida eterna é dada, é oferecida, meus queridos irmãos, pelo próprio sacrifício do bom pastor. Ele, o bom pastor, deu a sua vida pela ovelha, por você, por mim, por nós, na cruz do Calvário. A partir do momento que você confessa Jesus como seu Salvador pessoal e testemunha a sua fé, né? Dando público profissão de fé, admitindo, aceitando o batismo, conferindo, declarando a sua fé aos demais. A igreja, por exemplo, né? Que ouve a profissão de fé, autoriza, encaminha, né? E o candidato então desce às águas professando Jesus como Salvador pessoal. A partir daquele momento, a partir daquele dia, a vida eterna. A vida eterna. Uma vida que jamais, 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 jamais terminará. E nós vamos, e João diz que se nós temos essa convicção, se nós temos essa certeza, a si mesmo cada um, a ovelha, se purifica, como ele é puro. E a certeza ainda absoluta, João diz, na sua carta, de que, ao partir desta vida para outra, seremos semelhantes a ele. Porque assim como ele é, nós o veremos. Vamos ter, meus queridos irmãos, os corpos transformados, num abrir e fechar de olhos. Paulo aos Coríntios diz que, ouvindo-se a trombeta, os mortos ressuscitarão. Nós, os vivos, vamos ser transformados, num abrir e fechar de olhos, ao soar da trombeta, e vamos para o encontro com o Senhor. E nesse encontro, já os nossos corpos, já a sua vida foi transformada. Não precisará mais desse corpo aí, sofrido, doentio, né? Incapacitado, impossibilitado para ABCD atividades, não é isso? Nós vamos ter corpos transformados. Depois desse estágio, ou seja, dessa transformação, vida eterna. Vida eterna. E nós vamos participar de um convite. O Senhor de braços abertos, dizendo: vinde benditos, meu Pai, possui por herança um reino que está preparado desde a fundação do mundo. Olha aí, meus irmãos. Olha aí, queridos. Antes de Ele criar o planeta e toda seu sistema para atender a vida neste planeta, tá certo? Lá no Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra.
E a terra era sem forma, vazia. Não tinha nada na terra. Não tinha vida. Só o Espírito de Deus pairando, soprando aquela bola sem vida. E daquele momento em diante, Deus começou a falar. E as coisas foram acontecendo, criando. E o planeta então passou a ter sentido, existência, vida, etc. e tal. Antes disso acontecer, Ele preparou um reino para você. Para nós. Antes disso. Antes da fundação. Ou desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo. Vinde benditos do meu Pai, possui por herança. Paulo diz assim, se somos filhos de Deus, em Romanos ele diz, se somos filhos de Deus, condicional, se somos filhos, isso aponta para a nossa convicção. Que às vezes há pessoas que, até mesmo irmãos membros da igreja, você pergunta se é filho de Deus mesmo? Pastor, por que o senhor pergunta? Ué, não pode perguntar? Não pode saber? Claro, né? Eu estou aqui. Muitos são chamados, né? E poucos escolhidos. Não, eu estou aqui. Chama o irmão secretário. Ô, irmão secretário, o meu nome não está na roda de membro? O secretário, está aqui. Então, pastor, estou. É esse o argumento, meu irmão. Se sois filhos de Deus, sois também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se é com Ele padecermos, com Ele também seremos glorificados. Isso então começa, irmãos, visitar o nosso coração, visitar nossa mente, a que possamos participar, ou comungar, uma convicção plena de que Ele, o Senhor Jesus, o bom pastor, garante a segurança ou a salvação das ovelhas, de suas ovelhas. Outra verdade é que Ele cuida de cada ovelha individualmente. Esse é um tema bom. Individualmente. A pessoa diz assim, individualmente? Oi. Individualmente? Opa, peraí. Será que o Senhor não vai cuidar também dele ou dela, daquele? Ih, nem vem hoje. Devia estar aqui hoje para ouvir. Ele cuida de cada ovelha individualmente. Ele quer partilhar do conhecimento dele intimamente com cada ovelha. Versículo 14. Eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas. E as minhas ovelhas me conhecem. Irmãos, esse conhecimento, a gnose grega aqui, a palavra gnose, ela tem o sentido de conhecer intimamente. É o conhecer do marido e mulher. É o conhecer da esposa do esposo intimamente. Interessante, hoje a aula lá na EBD tratou desse ponto, né? Eu dei ali um exemplo. Irmãos, a esposa conhece tão bem o marido que sabe até da cor das coisas que ele gosta e não gosta. Não é assim? Não é verdade? Vamos dar um exemplo. Quando a esposa vai comprar a camisa para o esposo, né? Sabe da cor, né? Sabe do tamanho, não é isso? Quando ela não sabe, pensou? Não sabe o tamanho. Vai começar a jogar em dia. Manda o filho perguntar, né? Vai lá perguntar para o seu pai que número ele usa de camisa.
Né? Vai lá, Pedrinho, rápido. Pedrinho, fala aí pro seu pai que número usa de camisa. Né? Porque eu estou aqui no shopping, eu não sei o número dele. Né? Sim, acidentalmente pode ser que perdeu o número, né? Porque o pai estufou um pouquinho, né? Aí tudo bem, não é isso? Como faz tempo que não compra, então precisa, né? Mas se o pai não estufou um pouquinho, ela sabe, mata de longe o número, né? E cor e tal, e a esposa tem aquele cuidado, não é isso? E também sabe os pratos preferidos do esposo, né? Ou não, né? Olha lá, Francisco, dizendo. É verdade. Já está sabendo aí. 6 meses, né? 6 meses de casado. Já sabe os pratos preferidos do irmão Joel. Não é verdade, Joel? Olha lá. Confirmação maravilhosa, né? Tá aí, irmãos. E ela um dia disse, olha, ele não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, né? Já sabe, não pode dar, é problema, né? Conhece, então, essa palavrinha aí, a gnose grega, tem o sentido de conhecer intimamente, irmãos. Quando Jesus diz assim, que ele conhece as ovelhas dele, eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas. Onde essa ovelha anda andando, hein? Às vezes bebendo água suja, né? E aquela irmã Rosa, pastor, um dia visitando a irmã Rosa, já está na glória. Fala, pastor, sempre quando o senhor vem aqui, o senhor lê o Salmo 23, faz uma explicação bonita do Salmo 23 e tal, mas eu vou fazer uma pergunta para o senhor, posso? Fala, pode? Né? Demorou, né? O senhor conhece ovelha? Firma, me pegou, não conheço ovelha não. Eu leio sobre a ovelha, mas que conheço a ovelha, pegar, sentir o cheiro, né? Não conheço a ovelha não. Pois eu conheço. O senhor conhece? Então vamos lá. Né? Eu ia terminar a visita, não quero mais terminar a visita, vamos conversar sobre a ovelha. Então ela começou a contar como, ela foi, pastor, os meus pais tinham um rebanho, eu cuidava das ovelhas do meu pai. Eu falei, mas que irmã, que joia, vamos lá, agora, sabe de uma coisa que eu preciso ouvir, que eu preciso aprender? A ovelha não bebe água suja. Nós levávamos, às vezes para ganhar tempo, né? Nós levávamos para... Ninguém bebia água. Ficar com a carinha assim. Como que é assim? Aqui não. Aqui não. Nos leva para outro lugar. Aqui não. Quando chegar na água, tinha aquelas nascentes clarinha, cristalina. Diz que as ovelhas bebia água, bebia. Que coisa linda, né, irmãos? Agora, se o pastor conhece a ovelha, intimamente, aquela ovelha já está indo lá beber água suja. Ouvir coisa que atrapalha a vida dela. Ouvir coisa, fica comendo coisa aí, lendo, conhecendo filosofia, etc e tal. Essa ovelha vai me dar um trabalho. O pastor se preocupa. Por onde nós andamos. O que nós andamos fazendo. Né? Segunda a sexta. Né? EBD, eu participo. Não é isso? Olha o Rodrigo lá. Vou participar da EBD porque a campanha está forte. Mas eu só tenho domingo de manhã para ler a revista. Meu irmão, domingo de manhã só. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. O que tu fez? Onde estava tu? Né? Fazendo o quê?
né? Irmãos, o pastor conhece a ovelha que gosta de estudar, ler a sua palavra. Ou não? Você acha que ele conhece a ovelha. Lá na frente vai ter um probleminha. A ovelha vai pedir para quem? O bom pastor. Você viu a mensagem de domingo? Falou sobre o bom pastor, é com ele que eu vou falar. Bom pastor, olha, o senhor é bom pastor, mas perdoa os meus pecados. O senhor sabe que irmãos, chega na hora da ovelha precisar de alguma coisa, de um socorro, para quem que ele vai pedir? O bom pastor, né? E aí? Dá até vergonha de entrar na presença dele, né? Ovelha negligenciando o conhecimento íntimo do pastor. Então o pastor quer passar-nos o conhecimento, né? Foi o que Pedro disse. Os discípulos estavam já abandonando o Senhor. Chegou num dado momento que viram que o discurso, que a mensagem, que o Messias ia apertar mais o discurso, né? Aí o texto de João diz assim que muitos dos discípulos, olha só, já não mais andavam com ele. Muitos dos discípulos já não mais andavam com ele. Aí Jesus sabia disso e percebeu. Então fez uma reunião com eles, com os discípulos mesmo. Olha, escuta, e aí? Estão vendo aí que o pessoal está indo embora. Vocês também querem ir embora? Vocês querem também se retirar? É o momento. O que Pedro disse? Para onde iremos nós? Para onde nós vamos, Senhor? Nós já abandonamos rede, já abandonamos a empresa de pesca, já entregamos tudo para os nossos pais, eles estão cuidando da pesca, das empresas. Nós estamos seguindo o Senhor até aqui. Para onde nós vamos, Senhor? E Pedro ainda conclui, diz, só tu tens, né? As palavras da vida eterna. Só tu tens as palavras de vida eterna. Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Por isso ele diz, e dou-lhes a vida eterna. Olha só, o que o bom pastor quer compartilhar ou partilhar conosco, o conhecimento íntimo com cada um de nós, ovelhas dele. Evidentemente, com a vida no altar dele. Onde quer que você for, né? Lá na universidade, eles vão perguntar para você. Eu entrei na redação da revista há uns 30 anos atrás. O jornalista lá, José Rubens. Eu sei que você é pastor. Eu sou pastor. E daí? Vou te fazer uma pergunta. É um rapaz de Ourinhos, muito legal bater papo com ele. Vou te fazer uma pergunta. Rapaz, você acredita nessa história de Adão e Eva? Então, antes de falar para você que eu acredito, eu vou te fazer outra pergunta. Posso? Mas eu estou te perguntando. Eu perguntei primeiro. Mas tudo bem, vou te responder, mas responda para mim. Você sabe o que significa a palavra Adão? Fé. Adão vem do hebraico. Adam, poeira, pó. Do pó, da poeira,
ele molhou a poeira, o pó, ele criou o homem do pó. Para o pó ele vai voltar. Você enterra o morto para quê? Diz para ele. Em palavra Adão, significa o cabeça da raça humana. Eu creio. Fico olhando assim. Rapaz. Então, pense bem. Reflita bem. Irmãos, vem do alto a sabedoria. Vem do alto a sabedoria. Deus dá sabedoria para nós a qualquer momento. Hã? Lembra daquela ilustração verídica isso? Na França, o ônibus, o coletivo, e um senhor, já idoso, lendo as escrituras. Aí sentou um jovem, estudante de biologia, viu aquele senhor, aquele idoso lendo a Bíblia, perguntou para ele: escuta, senhor, acredita nesse livro ainda? Ô, meu jovem, eu acredito. Por incrível que pareça, eu acredito. Mas a Bíblia é cheia de erros, eu acredito, é ultrapassado, isso que é a Bíblia. Então foi tempo de viagem ali do lado daquele, e só o discurso contra, só o discurso contra. Mas, tudo bem, eu vou descer na próxima. O senhor tem qual o seu nome? Nós falamos tanto aqui, qual o seu nome? Foi o meu jovem. Deu o cartão para ele. Era o cientista Pasteur. O jovem pegou o cartão. Foi diminuindo, né? Cientista. Ele estava nos primeiros anos de biologia. O cientista, crente em Jesus, crê nas Escrituras. Nós ouvimos, irmãos, o Maracanã cheio. Acho que ele estava lá, num sábado à noite. Sabe quem foi dar testemunho no Maracanã? Na campanha Billy Graham, 74, Rio de Janeiro, Grande Rio? O Dr. Kenneth Cooper. Autor do teste de Cooper. No mundo inteiro, quem é que não conhece? E as pessoas que correm? Faz o Cooper. Está fazendo o Cooper. É o cientista. Então ele deu testemunho da fé dele em Cristo Jesus. Irmãos, uma vez veio ao Brasil, foi no programa do Jô. E lá falou, deu testemunho dele da fé, no programa do Jô. Da fé dele em Cristo Jesus. E tantos, Então, Deus, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, o bom pastor, quer partilhar o seu conhecimento íntimo com cada um de nós, para que você, meu irmão, querido irmão, agrade o bom pastor. Naquilo que você diz, naquilo que você fala, naquilo que você responde. Ele quer encher você de sabedoria. Tem falta da sabedoria? A Bíblia diz, a palavra dele diz, peça a Deus, porque a todos Ele dá e não, digamos assim, encolhe para si ou reserva para si a sua sabedoria. Ele quer compartilhar com cada um de nós, desde que nós peçamos a Ele com fé. E a nossa terceira verdade, Ele supre todas as necessidades da ovelha. Ele supre todas as necessidades da ovelha, ainda que a ovelha esteja em perigos, ou todos os perigos, Ele supre. Ele supre no momento do perigo, Ele vem suprir, Ele vem guardar, vem proteger, vem
sustentar, ele vai animar a ovelha, o crente, no seu perigo. Às vezes temos um hino que cantamos: perigo algum me pode causar temor. Perigo algum pode me causar temor. Essa ovelha do Salvador, protegida de todos os perigos. Além do que, ele cura a ovelha. Ele efetua e faz na vida da ovelha, irmãos, a cura espiritual, a cura emocional, a cura física. Por quê? Porque ele é o pastor do Salmo 23. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o Salmo 23 diz assim: o Senhor é. O Senhor é o meu pastor. E nada me faltará. Não faltará a cura espiritual, não faltará a cura emocional, não faltará a cura física. Ele ainda alimenta a ovelha. Como? Ele conduz a ovelha aos pastos verdejantes, do Salmo 23. E em João ele diz: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Quer alimentar-se do pão da vida? Quer ser conduzido aos pastos verdejantes para que sejas alimentado dignamente como ovelha? Ande com o Salvador. E ainda, Ele é o nosso advogado, Ele é o meu advogado. Como ovelha, nós precisamos das nossas questões jurídicas. Sejam elas no campo familiar, no campo trabalhista, no campo tributário, enfim, em qualquer campo você venha necessitar de um advogado. João diz em 1 João 2,1: temos um advogado junto do Pai, Jesus Cristo justo, o bom pastor. Ele é o conselheiro. Você precisa de conselho? Ande com o Senhor, ande com o Salvador. Irmãos, há crentes, nossa igreja, pedindo conselho. Sabe para quem? Pessoas espíritas. Lendo horóscopo. Acredita? Tem um jornal aí. Horóscopo, atrás do horóscopo. Atrás do horóscopo. Irmãos, você anda no metrô, expõe lá está pondo o horóscopo no metrô. As pessoas ficam: meu Deus, meu. Onde está o conselheiro capaz, Jesus Cristo? Isaías 9,6: o seu nome será chamado Maravilhoso Conselheiro. Maravilhoso Conselheiro. Ele sabe que ele é conselheiro, porém não o procura. Mas quando a situação aperta, aí ele corre atrás do conselheiro. Então, irmãos, andar na presença do bom pastor é bênção, privilégio. Privilégio andar na presença dele. Estar com ele é privilégio. Estar com ele é bênção. Estar com ele é bênção. Viver para ele é bênção. Paulo disse: se vivemos ou morramos. Ele diz: quer vivamos ou morramos. Somos de quem? Do Senhor, o conselheiro. Se com ele padecermos, pastor, olha, padecer não. Gosto do evangelho assim: bênção, 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 bênção todo dia. Ué, e o padecimento? Não é do evangelho? Não. Meu evangelho não. A igreja lá só prega a bênção.
Aí Jesus, o Salvador. Ele não disse que no mundo tereis aflições? Não, isso aí, eu acho que a sua Bíblia está errada. Não tem isso na minha Bíblia. Ah, não tem? Não. Então abra lá, João. Confere lá. Irmãos, tem pessoas que nem conhecem o versículo. Nunca leu o versículo. Sabia? Bate no peito que é crente em Jesus, mas não conhece o que Jesus disse, as palavras de Jesus. Não conhece as palavras de Jesus. No mundo tereis aflições. Ele nunca leu o texto. Quando ele lê o texto, fica surpreso. Botar o óculos aqui. Isso é mesmo aqui. Uma ocasião, lendo um texto com um rapaz, eu falei assim: você permite eu pegar sua Bíblia um pouquinho? Veio lá na primeira parte, para saber se era de João Ferreira de Almeida. Então por que você tem alguma dúvida? O texto que eu estou lendo não é de João Ferreira de Almeida? Eu não quis, mas eu realmente fiquei na dúvida. Mas querido, só existe essa Bíblia em português. Onde você vai procurar outra aqui? Quem é outro que tem a Bíblia em português? Você conhece outra? Não, é que sabe, a pessoa não consegue explicar, irmão, não conhece. Eu acho que você está lendo o texto numa outra Bíblia. Então, quando as pessoas que estão vacinadas com outro evangelho, ao se deparar com as palavras de Jesus, as palavras de Paulo, por exemplo, se com ele padecermos, com ele também seremos glorificados. Padecer é sofrer. E falou a Timóteo: tu, Timóteo, sofre as aflições como bom soldado de Cristo. Não está. As pessoas não conseguem ter um relacionamento com o bom pastor na palavra do bom pastor. Por isso, ele é o bom pastor. E o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Por quê? Porque um dia ele quer vê-la na glória com ele. Quer ver você na glória. E quer ver você vestido com outra roupa. Ele vai te receber lá, vai te dar uma roupa diferente. A Bíblia diz que nós vamos trajar-nos de branco. É um simbolismo da santidade eterna, com roupas brancas, andando em torno, ou acompanhando o cordeiro, com as palmas nas mãos, cantando, salmodiando, glorificando, louvando o cordeiro, eternamente. Essa cena que nós vemos, quando ele vai dizer para você: vem comigo. Estava trocando o mundo pelo que você tem aqui? Vem aqui ver. Vem aqui, você perdeu. Vem aqui, dá uma olhadinha. Olha o coral que vai cantar daqui a pouco. Tenta contar os anjos que estão lá. Vai contar. Quantos tem lá? 1 milhão de anjos? 5 milhões de anjos? 10 milhões de anjos? Tudo isso eu preparei para você. Nem olhos viram, diz Paulo. Nem ouvidos ouviram. Nem algo desceu ao coração humano de saber o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nem olhos viram. Nem ouvidos ouviram. Olha, você ficou lá, mas você não ouviu nenhuma mensagem desse quadro aqui que eu vou te mostrar. Vem aqui. Então, quando você for com ele, ele vai te mostrar o que ele preparou para você. Vinde benditos, meu Pai, possui por herança um reino que está preparado. Ande com o bom pastor. Deus abençoe.